Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Esse é o Entre Amigues. Gosto tanto desse nome, gente. Esse Entre Amigues é o espaço que a gente construiu para conhecer vidas de pessoas LGBTQIA+, na sua diversidade. Hoje eu vou falar diversidade porque pluralidade é uma palavra difícil para mim. É a diversidade na Pluralidade. diversidade, né? É, isso. E aí a gente quer, com esse espaço, criar novas referências de vidas de pessoas LGBT. Pessoas, na verdade, que fogem, né, à regra, à norma cisgênero e heterossexual. E para você que é uma pessoa aliada e que quer aprender mais sobre quem nós somos, as nossas letrinhas, as letrinhas que a gente vai inventar ainda, porque não acabou. Como vivem, de que se alimentam, né? Esse é o espaço para você conhecer mais da gente, se aproximar do nosso mundo. Não passar vergonha com Não coisa passar de vergonha. pronomes, não entender as letrinhas. É isso, esse é o lugar. Uhum. Bem-vindes! É. Eu sou a Amanda Eu sou a Verônica. e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Conta pra nós aí, Vê. Conto sim. Bom, há rumores de que ela vai desconstruir tudo que a gente vai elaborar aqui, mas assim, O roteiro só. é comunicadora, é queer, lésbica, assessorou Pepe Mujica, tem Chique. selfie com o Lula, porque hoje em dia, assim, né, a pessoa brasileira se divide nas pessoas que têm selfie com o Lula e as que não têm selfie com o E Lula, tem né? muitas que tem, né? O que é uma coisa impressionante. O cara é quase onisciente. Muito presente também. E é do Foro de São Paulo, muito atacada pela extrema-direita. É. Polêmico. Nossa, vocês estão unificando várias fanfics que eu sempre mantive em silêncio, ó. Ninguém nunca entendeu que é a mesma pessoa, assim, ó, fazendo tudo. Aí, a posição lá, a gente vai deixar para ela mesma explicar, porque de repente ela pode querer elaborar um pouco melhor qual é o lugar dela lá. Mas assim, gente, é uma honra, porque a gente acompanha, a gente estuda as pessoas um pouquinho antes, né? Apesar de serem amizades e tal, a gente estuda essas pessoas e você vê que tá muito tempo já na luta e passou assim por todo lado, conhece todas as pessoas que a gente admira também, já fez diálogo com todas, todos e todes. Então, recebemos aqui Débora Baldin. Débora Baldin. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui, viu? Bem-vinda. Obrigada. Muito legal estar aqui. Eu acho que desse set list, desses pontos que vocês colocaram, sobrou pouca coisa, mas... Sobrou pouca coisa? Então fala Se aí. apresenta você, então. Vou contar. Vamos lá. Não, Débora por Débora. eu vivi... Porque é isso, é difícil. Eu comecei na internet, eu era bem novinha, né? Eu tinha 17, 18 anos, bem nova mesmo. Tinha acabado de entrar na faculdade. E eu vivi esse processo de descobrimento de pessoa, sei lá, queer, vamos colocar dessa forma, né? Um saco de gato, meio no público. Então, e assim, identidade nunca foi pra mim uma coisa... não é pra gente se apegar feito, né? Um filho, um alto, uma coisa pra acabar com a nossa cabeça. Tem gente que teoriza aí sobre isso, que não sou eu. Mais bonitos que eu, inclusive, mais hormonizados. Pessoas, ó, que eu não preciso nem citar nomes. Mas, na verdade, sempre foi pra mim essa coisa de ter um instrumento de luta por política pública mesmo. Em que buraco eu vou estar pra estar atrás do que eu preciso pra viver. Sim. Meio isso. E eu sempre vi as identidades assim. Então, eu nunca fui muito apegada a isso, assim. E eu comecei num projeto no YouTube, na internet, que era o canal das Bi. E na época eu me identificava como bissexual. Que demais. Só que eu acho que eu fui muito pressionada por essas sapatonas. Quem sabe, quem sabe. Que foi, sei lá. É com você que ela tá falando. Eu não sei, eu me perdi. Não sei se eu me perdi nesse processo. Fui tentando entender se era bi mesmo, se eu me identificava como lésbica, nunca foi muito. Mas eu acho que porque a performance entrou na conta, assim, um pouco. Conta mais, explica. É muito difícil. Não é muito difícil, na verdade é mais simples do que parece, mas é que pro hétero é sempre ininteligível, né? Eu não sei, eu pensava que não era bi, porque eu tinha uma visão, eu era muito nova ainda, muito cristalizada na cabeça de que ser bi é se relacionar com homem cis e mulher cis. Sim. E aí eu fui entendendo, o canal das Bi me ensinou muita coisa, o que eu conheci de movimento social, tudo de militância LGBT, o grosso foi daquela época, assim. Só que aí eu me relacionava majoritariamente com pessoas, com mulheres cis e com pessoas transnominárias, transmasculinidades no geral. Mas ainda não muito, isso foi todo um trajeto, não sei o quê. E aí as minhas amigas, não, você é sapatão, você não vê um único homem na sua vida, não sei o quê. E passei anos, não, talvez seja isso. Mas tinha uma dificuldade muito grande de, sei lá, de comprar o barulho, assim. Mas acho que eu tenho com qualquer uma das identidades, de um modo geral. Queer é o que eu gosto mais, mas a gente sabe que não vem daqui, né? Que Então. tem isso. Tudo contradição tá presente. Aí, assim, eu acho que se a gente tiver que pegar uma cartilha e me colocar em algum lugar hoje, eu sou bi. Tá. Legal. Legal. Muito bom. Acho que sim. É legal quando a gente consegue
ficar confortável nessa posição, né? E entender que não é o homem cis hétero que vai determinar as sexualidades das pessoas. Porque Total. normalmente a gente pensa nisso, né? Você fica ou não fica com um homem cis hétero? Aí a gente vai te É o grande encaixar em divisor de algum águas, né? lugar. Nossa, Total. Tipo, ele sim. não pode ser a O nossa critério, né? orientação Total. sexual, entendeu? Total. E aí, mas é que foi tudo isso. Como foi muito tempo e era uma coisa pública ao vivo, eu acho que aconteceu. Pública, assim, tava na internet. Eu tava tentando falar sobre isso a partir de uma experiência que eu não tinha direito ainda. Foi um processo. Eu fui começando a me relacionar com pessoas trans, aí as coisas começaram. Eu falei, não, talvez não seja realmente lésbica, gente, não vai dar. Tal, não sei o quê. Aí eu fui casada por bastante tempo com uma pessoa trans, não sei o quê. Tudo. Aí realmente eu entendi, não, não é. Só que a minha leitura social é de sapatão. A sociedade, de um modo geral, me lê assim. Então era uma coisa que me deixava numa posição meio, sei lá, eu ficava tentando entender e aí, o que eu faço com isso? Mas, na verdade, assim, hoje em dia eu penso que vocês que procurem entender, entende? Eu não tô incomodada, vivo tranquila, minha vida Sim. sexual afetiva tá ótima, tá tudo certo. Então, quem tá procurando entender, que se informe mesmo, né? Com Acho que é certeza. sobre isso, que se incomode, porque É. não tá em mim o incômodo mais hoje, não. Mas, e também, assim, não gosto desse apego identitário, identitarista, assim, às Uhum, identidades. Acho que se dá pra uhum. colocar dessa forma. Eu acho que faz super sentido você relacionar isso com a atuação política, porque no fim é para isso que importa, na real, né? Foi pra Essas isso que surgiu, caixinhas. né? É a Total. gente se organizar coletivamente em prol das demandas que afetam a nossa vida, dos nossos Uhum. interesses perante o resto da sociedade. Não só para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, realmente muito individualista, né? É, total. E é uma coisa que, enfim, não tava lá no meu processo, porque ele sempre foi bem cheio de gente, assim, coletivo mesmo, que foi, acho que tudo, foi o grande determinante na minha vida, assim, de ter pessoas que estavam ali também nessa tour, então até hoje, sei lá, se a gente sai disso em algum momento, sabe? Eu sempre me pergunto, sei lá, daqui uns 10 anos vai ser o quê? Não Exato. sei, porque 10 anos depois agora eu fui pra dar a volta no mundo pra voltar pro mesmo lugar, sei lá. Então, mesmo lugar não, outro lugar. Hoje em dia eu nem penso realmente no homem cis mesmo, assim, é o Acho último elo certo. da cadeia, mas muita coisa mudou, assim, também. Enfim, não sei se eu penso muito na mulher cis hoje também, então tem isso. Hum, Olha aí, não Nossa, o é? homem cis foi lá pro fim da fila, então. O homem cis, ele nunca nem esteve. O ponto era esse, é que é isso. A gente é muito, né, sim. muito centralizado por essa figura. É. Se, pra bem e pra mal, porque eu acho que olhar pra essa polarização também foi legal. De olhar e pensar, foi muito bom. E fazer isso nova, entender isso nova foi muito bom, porque eu acho que me Nossa. libertou legal, assim. Quantos você tem hoje? 30. Nossa, super. Então faz. É. Uhum. Faz, tipo, Faz algum tempo. bastante tempo que você tá nessa tour. Faz. Mas não me incomoda, não. Incomoda os outros. Mas não me Claro. incomoda, não. Exato, exato. Bom demais. Eu ia perguntar sobre como foi sair do armário, mas você já meio que falou um pouco aí. É, Se mas quiser entrar foi em por aí. detalhes mais dos primórdios, assim, não sei se você gosta de falar disso. Eu gosto, assim, que a gente vai mudando. Eu não sei, eu falei tanto disso já na minha vida, ó, gente. Mas eu gosto porque eu tenho um outro olhar. Não foi um processo muito difícil pra mim, porque eu tive muita sorte mesmo de ter uma família que tinha uma compreensão, sei lá, muito legal. Minha mãe é pedagoga, o que ajuda, né? Pessoa que tem uma A compreensão minha mãe mais. também é, e assim, Não ajudou? era. Você vê que não é certo, né? Mas faz todo Mas, sentido é. que tem Sim, ajudado. tem Teoricamente ajuda, é. deveria ser. Teoricamente, né? É. Porque, pô, é uma área que é, pô, tão progressista. Vamos É, melhorar. era pra ser. Mas a minha mãe, é isso, eu tive uma família que na minha família não foi muito um tema. Então, não teve, assim, a minha saída do armário, ela teve menos constrangimentos sociais e mais, eu acho que falta de referência Internalizados. minha, Sabe a sensação de que você não consegue, o que você não vê, realmente, Você por não isso que consegue ser. você não consegue ser, o que Sim. você não visualiza. E eu ainda tive sorte, eu acho, porque tinham pessoas LGBT que frequentavam a minha casa quando eu era uma criança e tal. Isso daí é coisa que pouca gente tem. Pouca Uhum. gente tem mesmo. Só que não era. Ainda assim, pra você ver como nós somos muitos e múltiplos e diversos, né? E plurais. Uhum. E realmente, ainda que era alguma experiência que me foi apresentada, vamos falar dessa forma, tá? Eu tava ali vendo alguma experiência LGBT, mas existem muitas. E não era muito uma experiência que tava ali se relacionando com a minha, não sei, não foi um clique que aconteceu. Uhum. Então, eu realmente só comecei Peraí, a pensar. é um parênteses. Qual era a experiência LGBT que você teve contato? Porque às vezes também, agora você falou, eu fiquei lembrando das referências LGBT que eu tinha na Na infância. E infância. muitas vezes eram homens gays, mas também era uma coisa meio velada. Quase essa É. coisa que a gente tem ouvido agora, assim, de Putin, de Milei, sei lá, É. dessas bostas que é tipo assim, só não faz em público, sabe? Então a É. coisa da relação do homem, né, cis-gay, tem uma certa privacidade ali, né? É. Sim. E uma especificidade Sigilo. também bastante grande, né? Porque é uma comunidade bem
enfim, coesa no sentido de cultura e de tudo, né? Enfim, Mas foi esse tipo mulheres de pouco referência se que você teve relacionam na com elas. infância? Ou foi... Não, eu acho que eu convivia com duas pessoas que eram amigos da minha irmã mais velha, que tem uma diferença de idade considerável pra mim. Então, eram amigos dela, só que um era uma bicha muito afeminada, maravilhosa, na verdade, carcereira. Que Trabalhava demais. em porta de cadeia mesmo, maravilhosa. E a minha irmã tinha uma outra amiga que era lésbica, que era sapatão, que era a Raquel, que eu tenho contato até hoje. Não sei se eu tô expondo ela aqui, mas. Enfim, era uma pessoa que era muito interessante. Ela me influenciou mais pra ir para ciências sociais do que com relação à questão da sexualidade, assim. Eu não sei se eu não prestava atenção, eu não sei, é uma coisa que a gente não é posto pra pensar, entendeu? É. Eu acho que realmente tem ali uma coisa, um cenário que tá posto. E aí você vai ali, você não pensa muito sobre isso. Eu sinto que eu fui pensar sobre isso quando eu entrei na faculdade mesmo e conheci o grupo de diversidade lá e tal, e Sim. outras pessoas, porque eu acho que eram referências. A Raquel tinha sei lá, uma performance que era mais cis mesmo, então, não sei, eu não via diferença mesmo, porque não tinha, Sim. não tinha muito a minha mãe, eu não vivi com o demarcador social da diferença sendo esfregado na minha Aham. cara 24 horas por dia. Sim. Então, você não estranha muito. Essa é a verdade, entendeu? Não é muito diferente, assim. Eu não fui descobrir que o gay existe quando eu tava saindo do armário, entendeu? Uhum. Que alguma. Não, eu já sabia tal. Só que não era nenhuma experiência que eu acho que tava ali me movendo subjetivamente. E começou a acontecer isso quando eu conheci outras pessoas em um outro contexto. É, e o resto do mundo fazendo propaganda É. Gente, eu tava vendo ontem um vídeo, assim, acho que era um carrossel nesses no Instagram, com umas coisas que passavam na TV no passado. Aquele, como é que chama? Era um programa de beijo na boca. Beija Sapo. Isso! É o da Daniela Scarelli. Isso! Sei qual é. E aí, tipo, é basicamente um programa que ficava ensinando a gente sobre padrão de beleza e cisheteronormatividade. É, sim, sim. É só isso. Agora eles fizeram a versão 2.0 lá com a Valentina Bandeira, não foi? Nunca vi. Também nunca vi. Assim, não é minha faixa etária. Mas eu sei que tá rolando. Eu vi que eles tentaram revisitar, fazer uma Entendi, bom, autocrítica. importante. É o mínimo, né? É. Acho que parabéns por fazer o mínimo, né? Mas é um pouco isso, assim. Acho que é muito difícil porque parece que quem não vive não entende muito. Eu acho que é um pouco isso, porque você não ter nada no seu cenário é um vazio mesmo. E aí você fica ali sem saber muito pra onde ir, assim. Em algum momento aparece sei lá, foi o que aconteceu comigo. No ensino médio, eu acho que já começou a acontecer, que eu vi a primeira sapatão masculina, eu falei, não sei, me marcou muito, tenho contato com ela até hoje. Eu falei, algo assim, sabe? Já me interessava mais. E eu fui pra escola pública realmente no ensino médio, eu fazia a escola técnica aqui em São Paulo. Então era bem diverso mesmo, porque era muita gente, era tipo turmas gigantes e tal, muitas turmas. Então foi muito legal. Acho que aí foi quando eu comecei a pensar, olha aí. Outras vidas possíveis. Olha aí, o que é isso? O que tá acontecendo aqui que ninguém nunca me falou, tal? E não tinha nada em outros lugares, né? O cinema audiovisual, eu acho que ainda era muito deficitário. E o canal das Bilhas surge dessa demanda mesmo, assim, nos primórdios da internet, porque além da gente não ter ref, que era uma coisa que era muito ruim, era uma coisa que gerava pra mim muito sofrimento subjetivo, assim. Eu acho que tinha uns estereótipos, né, que estão aí até hoje, que são bizarros, né? Com relação à nossa comunidade. Então a gente só queria mostrar que nós somos pessoas que trabalham, que, sabe? Ó, tenho mãe, ela curte. Tenho mãe e tal. Olha aí, mãe, senta aí, fala que eu sou um ser humano decente, sabe? Tipo, era Mas meio. chama atenção. Conta aí pra eles. Chama atenção você falar que tinha um vazio. Porque, na verdade, não tinha um vazio, né? Tinham várias camadas ocultando toda essa diversidade que a gente fala, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um dos convidados aqui falou muito como... Nossa, foi muito, assim, bombástico. Ele falou, não, porque quando eu me masturbava, quando eu ia gozar, eu mudava o gênero da pessoa que estava imaginando. Uhum. Meio que por um freio moral. Uhum. Então... Um outro, porque ninguém tava vendo, era só ele, assim. Então, assim, chama atenção quando você fala do vazio, né? Porque, na verdade, não tem vazio. A própria língua portuguesa, né? A gente estava falando ontem disso também. A própria língua portuguesa firma muito gênero, né? Diferente da inglês, ou mesmo no Yorubá, que a gente pode entrar um pouco aqui, já que você né? Curte os batuque. Sim. Então... Sim, mas faz todo sentido, na verdade, é um vazio, não. É um preenchimento de um total de outras coisas que não estão ali fazendo sentido quando você tá com uma outra sensação, sabe, assim? Mas foi muito... Eu acho que o canal foi muito... Sei lá, foi
parte desse processo, assim, sabe? E aí eu acho que essa foi a minha primeira saída minha saída do armário mesmo, na verdade, não foi muito pro meu contexto social, foi pro planeta, né? Porque meu pai mesmo não sabia, descobriu pela internet. Que ótimo. Os Foi. pais são sempre O úteis. problema dele, né? É o que eu acho. Foi o que eu falava pra ele. Ele falava, vai, tá com um problema, vai deitar na BR, sabe? Assim, Aham. independência financeira, assim, trabalhar faz isso pela gente, sabe? Com Viu? certeza. Viadinhos que estão nos assistindo, vão trabalhar, vão ter seu próprio dinheiro, você ter sua CLT, porque isso sim é liberdade. Porque acho que foi isso que também me deu essa tranquilidade nesse processo. Sim. Eu trabalho desde os 14, assim, você não tem muito que Uhum. dar palpite na vida de quem já tem seu próprio dinheiro. Então, tenha seu próprio dinheiro. É sobre Nossa, isso. isso é vida. Dependência, dinheiro. Isso é tenso, né? Tem todo o lance ali das casas de acolhimento LGBT, acho que mostra muito de como É. isso tá interligado, né? Não, e o quanto é difícil você. Também tô falando isso do alto de uma pessoa que teve uma família estruturando, que é muito difícil você também conquistar a sua independência financeira quando você é posto pra fora com 13 anos de idade, né? Quando Sim. você é posto pra fora com 14, na sua fase de formação, de finalizar os Ou quando a estudos. sua família depende de você. Ou quando a sua família depende de você, exatamente. Não, e era o caso, assim. Mas é que eu acho que é isso, é diferente pra você ver como não é sobre dinheiro só, sabe? Assim, é sobre você ter coragem de enfrentar o mundo mesmo, porque tem um apoio dentro de casa, assim, sabe? Pra poder sair, porque fora é babado, né? Super. Total. Acho que a Amanda quer falar com você de uma polêmica Ah, aí. então, Entra nisso, eu tô vai. querendo falar dessa polêmica faz tempo, que é uma coisa que me incomoda. Qual? Lésbicas bifóbicas. Ah, mas é muito, né? Ai, me conta mais. Porque assim, eu tenho dificuldade. Ontem, essa semana, inclusive, estava vendo um conteúdo, uma página que eu acompanhava até aquele momento, mas aí depois eu já parei. De alguém que achava ruim a gente chamar de fobia mulheres lésbicas que se recusam a se relacionar com mulheres bissexuais. Pra quem não sabe que esse problema existe. É um dado. A gente chega, tá usando o Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento, ou mesmo na rua, enfim, paquerando. Você rola lá no aplicativo, a pessoa fala bissexuais, não. Assim. E aí, às vezes, coloca também hétero-curiosas do lado, como se fosse uma coisa igual. Várias vezes, você vê várias pessoas, assim, sem nenhum pudor de dizer não. E aí você fica pensando, nossa, por que é razoável deixar assim? E dizer não pra você, não porque a pessoa não tivesse liberdade de dizer não pra alguém. Sim. É mais colocar como uma posição fixa que tá relacionada à sua orientação sexual, à sua sexualidade, e tipo, não É importa quem você discriminatório, é. né? Um pouco discriminatório a palavra, né? Mas assim, você pode não querer ficar com alguém, isso é óbvio, né? Mas por que isso tem a ver com com a sexualidade dela e não com ela em si? Eu acho que é porque é muito desestabilizador para as identidades, assim. Eu acho Sim. muito. Eu sempre pergunto, tá sofrendo, linda? Aham. Que sofrimento? Sofre não, vai ver, vai ser feliz. Eu acho bastante desestabilizador, assim. E eu acho que isso tem, não sei, pelo menos tô falando assim, centro de pesquisa tirei do cookie, mas eu tenho a impressão de que isso tem um recorte de classe racial também bem grande, assim. Em que sentido? Explica mais. Eu acho que isso tá muito amarrado, né? Heterocisnormatividade, assim, como um todo, como um conjunto sei lá, significantes, assim, de vários lugares. Eu acho que tem muita gente que busca âncoras nessa, sei lá, embarcação naufragada que é a heterocisnorma, assim. Pra tentar se assimilar, a gente vê isso em vários níveis, né? Gays com Bolsonaro e tal. Eu acho que é, de verdade, nada tão próximo, sinceramente, do Silas Malafaia do que uma Rádio Fem, cara. Sim. Nada tão assim, amigo. Você tá dando a mão pro Silas Malafaia, você não tá se repensando, sinceramente. Nada. Tal, eu acho que tá um pouco nesse lugar, porque eu acho que essas pessoas ficam, se por um lado, buscando âncoras de salvação desse bote, que só tem que afundar, cara, pra todo mundo ser mais feliz. Eu acho que, por outro lado, são pessoas que buscam isso porque estão ancoradas muitas vezes em algum lugar. Nesse sistema. Então, e esse sistema, ele tem cor, né? Ele tem data de nascimento, ele tem uma função econômica e tudo mais. Eu acho que... por que eu tô falando isso? Porque onde é que eu vejo isso acontecer majoritariamente? Lésbicas, e eu falo lésbicas com propósito. Brancas, ricas, de classe média, assim. No geral é isso, não é? Você vai poder dizer também, vocês vão poder dizer. Uma amostragem aí. Sim. Não tem as estatísticas, né? O sempre o Brasil, mesmo padrão. infelizmente, não produz, né, as estatísticas sobre a nossa comunidade. É. Tô brincando, mas
eu Não acho produz mesmo. não produz mesmo, mas é que, enfim, falando desse assunto é meio idiotinha, mas assim, tô dizendo que eu tenho a impressão que são pessoas que já têm uma âncora em algumas dessas estruturas e que não estão afim de pegar o barco e fazer o que eu gostaria de fazer, né? Enfim, o que eu tenho tentado fazer nos últimos 10 anos da minha vida, que é afundar esse barco. Eu quero que esse barco se lasque, entendeu? Tenho compromisso nenhum com esse barco, eu tô nem aí pra esse barco. Mas, oh meu Deus, desculpa, Zé. Água, seu Zé. Água. E essas pessoas ficam tentando se ancorar, e eu vejo isso em vários lugares, assim, sabe? Toda vez que a gente vai, por exemplo, discussões polêmicas que sempre tem várias, eu posso citar várias das nossas agendas da comunidade. A questão da criminalização da LGBTfobia. Tá. É muito difícil debater isso com a comunidade. Uhum. É muito difícil. Mesmo que a gente tenha uma quantidade monstruosa de dados que mostram o quanto o sistema penal não entrega, entende? Não. E o quanto reforçar. E assim, tá, na prática, porque no final do dia é sempre isso. Na prática, a pessoa vai virar pra mim e perguntar: tá bom, você é a favor ou você é contra? Eu vou falar o quê? No momento eu sou a favor, mas assim, eu sou, na prática não, na teoria, na minha construção da política, eu sou contra. Eu sou a favor do fim do sistema penal. Eu acho que o sistema penal não entrega nada pra ninguém. Aliás, ele entrega muito bem para as mesmas pessoas. Ele tem um propósito de ter sido criado do jeito que ele foi criado, ele tem um contexto histórico e tal. E aí, toda vez que você entra nesse tema, facas, guerra, sai prato, não sei o quê. E eu fico pensando, tá, mas é muito difícil você discutir hoje em dia. Eu não sei o quanto isso era assim na década de 90, 80, enfim. Até uma coisa que eu tentei monitorar e entender, porque eu acho que existia também ainda naquele período, mais presença da contracultura, das discussões que vieram acontecendo nas décadas anteriores, assim, com relação à liberdade sexual, liberdade das mulheres, tipo, tinha não sei, uma vontade de libertar. Eu vi até um vídeo da Fernanda Torres falando sobre isso, assim, que ela tava falando que os normais, por exemplo, hoje não caberia mais, para além de umas 200 mil questões de politicamente correto, porque. Mas não era nem isso que ela falava, que ela sentia que deixava as pessoas passadas. Era meio que a dinâmica que ela tinha com o Rui e a Vani, que era tipo. Tá, um tá saindo, faz uma suruba com o vizinho, chega em casa e fala, caralho, o vizinho era mal feio, não sei o quê. E assim, que ela fala, pô, não sei se tem espaço entre a juventude hoje. Aí a jornalista pergunta pra ela, você acha que a gente ficou mais careta? Aí ela começa a pensar sobre, eu falo, eu não sei, em alguns sentidos talvez, porque Sim. talvez sim, talvez, eu acho que em alguns lugares sim. E eu acho que eu sinto um pouco dessa necessidade de sei lá, de se salvar mesmo, assim, sentir que isso vai entregar alguma coisa pra você. E pra alguns entregam. Eu acho que é um pouco isso. Por que que gay branco não tá interessado em pauta nenhuma da comunidade trans? Porque eles já estão assimilados pelo mercado, por todo mundo. O que que eles têm a perder? Nada. Exato. É muito doido. Eu percebo, assim, né? A coisa da desestabilização, eu gosto muito dessa palavra. Porque tem um texto que usa ela, não sei se você já leu ele, mas sobre qual que é o perigo que as sexualidades não monossexuais, Uhum. que é a bissexualidade, a pansexualidade, a poli, etc. Todas as pessoas que não se interessam exclusivamente por um gênero. Uhum. Então a gente tem essa divisão, né? A gente tem uma mononormatividade também, que é uma coisa que a gente fala pouco, Uhum. né? Da mesma forma Explique como a gente tem. explica mono. Vamos lá. A gente tem Mono... mononormatividade. A gente tem várias normatividades Uhum. que regulam aí a forma como a gente se apresenta no mundo, como a gente se relaciona, né? A gente fala bastante sobre a heteronormatividade, que é aquela que as pessoas conhecem mais, né? Que, assim, é a norma de ser heterossexual. Uhum. Aí, recentemente, a gente tem evoluído mais para a coisa também da cisnormatividade, que é a norma de ser cisgênero. Mas a gente tem uma que a gente fala pouco, que eu espero que a gente consiga avançar nesse debate também num futuro próximo, que é a mononormatividade, que é a norma de se interessar por um gênero só. Porque a gente, em muitos momentos, consegue superar a heteronormatividade, consegue normalizar pessoas homossexuais, gays e lésbicas, mas a gente ainda tem essa coisa. Ou você é hétero, ou você é gay. E aí, você não pode ser outra coisa. E aí, daí que vem muito da bifobia, né? Das pessoas verem histórias de pessoas bissexuais, sei lá, Reinaldo Gianecchini, o Sidney Magal, falando sobre ser bissexual, e a pessoa, para, imagina, você é hétero, você é gay, tipo, sai de cima do muro e etc. Porque as pessoas só conseguem cogitar a possibilidade de gostar de um gênero só. Se você gosta de mais um, tá errado. E, no geral,
ele é orientado pro homem cis hétero. Uhum. Então, as mulheres que são bissexuais, na verdade, elas só são héteros e estão ali de brincadeira, porque Uhum. ela só pode gostar de homem, Uhum. né? E Como não, né? como não? Nossa. Como assim? Se É. você gosta de homem, você só gosta sempre de homem. Uhum. E aí, se você é um homem bissexual, não, você é gay, na verdade, porque você tem que gostar de homem. Uhum. Então, Se você já escorregou ali, já era. então você sempre tem que virar para aquele lado tem que ser o escolhido. Eu acho que eu percebo do discurso das lésbicas bifóbicas, porque eu falo assim, Uhum. não, mas é uma coisa assim, já é uma sujeira você gostar de homem, né? Não chega perto de mim. Nossa, mas é que a gente, eu vou falar, parece que eu tô ouvindo uma tia de 82 anos falar, sabe Não assim? é, Eu menina? não sei, eu nem consigo, eu não sei, eu não. Nossa, eu acho tão cafona, sei lá, acho tão conservador. É uma coisa que, não sei, assim, eu fico pensando. Que pobreza mesmo, assim, É. sabe? Você ficar parada num lugar. Eu não sei, eu fico. Eu sempre falo, ai, vai procurar terapia, vai se tratar, sei lá, assim, faz o seu melhor, porque. Não, e pactuar, assim, com os caras que estavam queimando as mulheres, né? É, É tipo eu assim, acho isso, eu sempre falo. Se você, a sua opinião tá convergindo com a do Silas Malafaia, linda, tem volte alguma 10 coisa casas. muito Para um errada. Não, pouquinho. volta, pensa um pouquinho. Para um Pensa pouquinho, 5 senta um minutinhos pouquinho. no que você tá falando, sabe? E eu acho que tem. O Preciado falou bastante disso. São Eu ia falar que esses lugares de transição, lugares de fronteira. Isso ameaça mesmo o sistema mesmo. E eu acho que é por isso que a gente vive a transfobia que a gente vive no Brasil. É por isso que fica nessa pressão insuportável, porque são, de fato, lugares são as Disruptivos. fissuras disruptivas. É onde realmente a gente pode vislumbrar outros lugares possíveis. E é Exato. aí que o bicho pega. Eu acho triste, né? Só que a gente tão jovem, assim, você faz essa escolha, eu não consigo entender, sério. Total. A gente tem falado muito aqui no podcast da dissidência, né, de gênero, como esse lugar mesmo de... A Desculpa. dissidência de gênero como esse lugar é, de ocupação mesmo agora, onde a gente está, né, caminhando, mas também da utilidade das categorias e tudo mais para as lutas contemporâneas, né? Uhum. Então, que você falou agora, né, do Preciado, eu também já vi várias vezes ele mencionando isso, a semelhança entre discurso e igreja católica, né? Você falou evangélica, né? O pentecostal, que a gente pode falar também sobre Pode isso falar sobre depois. isso. Eu tava, inclusive, escutando É, agora um podcast que vim escutando sobre isso, sobre a aliança do conservadorismo cristão brasileiro, porque a né? gente foi estudar e eu acho que deu para lembrar um pouco, que agora só fala bolsonarismo, 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 mas você estava anunciando umas coisas antes, escrevendo, fazendo os vídeos do neopentecostalismo, ali de todas as alianças de Cunha, etc. Então, acho que a gente pode depois entrar um pouco nisso. Podemos. Mas acho que também tem, só um comentáriozinho pra gente também pular esse tópico nessa bifobia, né, das lésbicas, um pouco daquele enredo que liga binarismo de gênero com a história do dimorfismo, né? Então tudo isso vai também criando aquele pensamento assim, é tudo numa caixinha, né? Não consegue desmontar, né? É. Esse texto que eu estava falando para Débora, de onde para mim vem a palavra desestabilização, que obviamente porque eu tô nervosa eu esqueci o nome, mas eu vou botar na descrição do vídeo, aí depois vocês acessam. É um texto de um professor de direito de Yale, Hum, que é bissexual. tá. E ele fala sobre como a bissexualidade e as outras sexualidades não monossexuais desestabilizam, e ele usa mesmo essa palavra, tanto a heterossexualidade quanto a Sim. homossexualidade, de maneiras diferentes, só que ao mesmo tempo, de maneira que as pessoas gays e as pessoas héteros se unem para serem bifóbicas juntas. Sim. E fazer a Aí, mesma coisa. a mesma coisa. É. Enfim, a maneira como a gente ameaça a heterossexualidade já é bem óbvia, né? Uhum. A gente é não hétero, e isso já é Quero, suficiente quero para fazer um eles. exercício para, por acaso, a Radifem que está assistindo. Uhum. Queria trazer um trecho do Preciado aqui que é muito inspirador para esse Hum. momento da nossa conversa. As feministas anarcoqueer qualificam o embaraço da Virgem Maria de violação teológica política, Embaraço como gravidez, né? como gravidez. Uhum. Dizem que Maria foi violada pelo Espírito Santo, que utilizou a graça como um violador qualquer utilizaria uma droga que imobiliza e provoca sono. Dizem que a impossibilidade de decidir eu estou traduzindo do espanhol aqui, gente, chamam graça e a violação imaculada concepção. Dizem que nos teríamos livrado de um bom número de problemas históricos, como cruzadas, Inquisição, queima de bruxas, evangelização colonial dos territórios americanos, se o aborto tivesse sido legal na Judéia. Dizem, aborte Jesus e Tucumã
arde de novo. Preciado é tudo de bom, né, gente? Ele Uma tá pouco se pessoa. lixando, né? Não, ele Demais. liga muito. E eu falo isso, assim, sobre essa coisa do recorte de raça, principalmente desse discurso, porque, enfim, eu não tô dizendo que não existam lésbicas negras que reproduzam isso, não é esse o ponto, mas é que eu acho, pela experiência que eu tenho convivendo com a comunidade, é inclusive absurdo e agressivo, muitas vezes para lésbicas negras mesmo, porque muitas têm filhos, ou mesmo lésbicas que têm filhos, porque lésbicas têm filhos, gente. Ó, ó, entendeu? E aí você pega e bota essas pessoas pra fora e não consegue construir com elas. E é uma dificuldade, né? De lésbicas Sim. negras construírem com lésbicas brancas. Por que será, sabe? Assim. Então eu acho que tem um pouco dessa necessidade também da branquitude de ser sempre o único sofrimento do mundo, assim, sabe? Você não consegue estar na batalha e entender o seu lugar e as suas questões sem ser a pessoa vítima do Competir universo, assim, no sabe? sofrimento. É, sabe? Não, desculpa. Você não. Sei, sofrimento eu não sei. É que eu sou. É a origem do sofrimento tá na minha condição. Tá no meu lugar social. E tá, geralmente não tá, né, linda? Você já Exato. tá cis, você tá suave. Tá branco, então só senta e curte, sabe? Assim, então vem que não tem, assim. Eu sinceramente acho esse tipo de papo cafona, cara. É super Cafona cafona, mesmo. super E violento, e assim, e poucas com isso também. Porque eu acho É. que. E eu acho que ele se relaciona com o que a gente estava falando no começo, de entender essas identidades de sexualidade como algo individual que, enfim, descreve o meu eu, Uhum. né? Que aí vem esse outro lado que o texto fala da desestabilização para as pessoas homossexuais, porque elas construíram, obviamente, não é culpa delas inicialmente, mas construíram uma noção de si em Uhum. oposição à heteronormatividade. Então, eu Sim. não sou aquilo. É, e eu não E quero nada disso no meu entorno. E aí chega uma pessoa que, opa, é o quê? É. É aquela coisa, se a Aham. bissexualidade existe, como é que a gente sabe que uma pessoa é hétero ou é gay só de olhar? É. Não dá pra Não dá pra saber. saber. E aí isso acaba com quem é É. hétero, com quem é gay, entendeu? Ou pelo menos pessoas que sejam bifóbicas, assim. É. Não, eu fico imaginando a dificuldade que é ser essa pessoa, né? Porque daí, vamos supor, tô andando na rua. Aí eu vi uma pessoa, tipo, com o meu cabelinho, assim, passando, você já pensa o quê? Ah, é sapatão. Será? Não sei. Aí você vai lá, passa um mico, a pessoa é hétero, muito bem casada. Já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Sim, você Inclusive acaba eu. com o gaydar. É isso que eu tô falando. Você não tem... E que bom, sabe? Assim, é Aham. sobre isso. Você quer o que exatamente? Imagina todo mundo tendo que parecer hétero, sei lá, que horror. Pra Aham. poder realmente a gente se identificar. Eu, sinceramente, acho que é muita fragilidade, assim. Vamos melhorar, né? Sim, melhorem. É. Ou convivam entre si mesmo, que é o que eu falo. Ai, vão se isolar, pega. Não é a ilha de Lesbos que Não, vocês porque aí vão. depois se Agora juntam. pode, agora pode casamento lá. Não Eu é? falei, depois se juntam aí, começa a anunciar vereador, essas coisas. É, não, não se juntem, não, Começa a fazer exatamente. disputa de poder. Fiquem aí, Fica aí só fiquem sofrendo aí. sozinha. Cola aqui, ai que saco, sinceramente. Vamos falar de trabalho um pouco, então? Vamos entrar Vamos. nessa. Bom, você começou bem jovem, né? A trabalhar. Você ainda é super jovem. Ah, Como obrigada. assessorou Mujica, né? Teve essa atuação LGBT na política partidária. Então, como que é assim, né? Ser LGBT nesse ambiente tão anterior a todas essas discussões que a gente está tendo É, agora, né? é babado. Onde a internet ainda estava chegando naquela fase Web 2, que tem essa coisa dos perfis, redes sociais. É. Você entrou nesse embalo de mídias sociais? Como é que foi essa entrada? Como é que foi o começo, assim? Pra mim foi o ó, na verdade. É que assim, eu sempre tive personalidades. Sou de gêmeos, né, gente? Então eu tenho personalidades distintas pra Gêmeos áreas crazy. distintas. Sim. E eu sou de um tempo na internet em que realmente. É até engraçado falar isso. Não é que isso não era um trabalho. Isso era um trabalho, mas não era um emprego. Percebe a Uhum. diferença? Uhum. Isso era um trabalho, mas não era meu emprego. Era um freela. Não era um freela, era um projeto meu, assim. Era uma coisa que tinha sentido comunicacional pra mim. Não era uma coisa que tinha sentido necessariamente financeiro. Eu tinha vontade de fazer outra coisa da minha vida profissional. Até porque nunca. Eu só sou uma pessoa LGBT mesmo, assim. Eu nunca estudei, assim, estudei gênero o suficiente pra entender a minha subjetividade, a minha comunidade, a minha atuação militante. Mas não sou estudiosa de gênero, nunca quis ser, não é minha vibe, não tenho tanto interesse acadêmico nisso. Pode me A prender, gente gente. faz outras coisas. É. Yay! Errei, fui moleque, né? Mas assim, eu sempre falo, realmente nunca foi a minha área. E eu acho isso bom, porque eu acho isso meio. Assim, é uma coisa. Foi uma confusão que aconteceu no início dessas discussões na internet, de achar que você faz parte do grupo, você tá ali respondendo academicamente sobre esse assunto. Aham. Eu realmente não era essa a minha pegada, nem a do projeto que eu fazia parte. A gente não se propunha a isso e eu tinha interesse em outra área, de acadêmica e profissional. E eu comecei a trabalhar
com a política internacional, a política latino-americana, estagiária mesmo, ainda estava na faculdade. Eu entrei, eu fazia algumas disciplinas, fazia parte de um grupo de pesquisa e abri uma vaga na Secretaria Internacional do PT, do partido. A facu era PUC, né? Era PUC, isso. E aí Só abriu. porque a gente compartilha também essas receitas de vida, né? As pessoas se Isso. inspiram nas nossas Não, histórias e também. foi uma escolha que eu fiz assim, com muito custo, porque eu não sou rica. Eu não sei, assim, foi um lapso que me deu, assim, chamado governos do PT, assim, sabe? Quando a gente ali pensava que ia ter futuro, trabalho e tal, porque o estudante universitário, ele ia encontrar inserção no mercado, todas aquelas coisas, né? Ciência sem fronteiras, gente, vocês não viveram isso, cara, mas foi um babado. As histórias que contam pros millennials. Vocês vão só sonhar com isso, o governo pagava bolsa pra você ir pro exterior estudar. Cara. Já pensou? E aí, eu resolvi fazer a PUC pelo ProUni Barfés, porque eu sabia que era uma área muito elitizada mesmo, a área de RI, e que eu precisaria estar num lugar em que eu conhecesse gente que Queria pudesse me hackear inserir. ali, né? RI Sim. pra ser uma coisa mais de esquerda e tal. E que eu sabia que tinha do ponto de vista da produção acadêmica, porque eu sabia mais ou menos quem eram as pessoas e tal, fui dar essa pesquisada, assim. E eu não tinha o tempo de ficar 2 anos estudando em cursinho pra entrar na USP, assim, não era uma possibilidade pra minha vida, porque eu já trabalhava, então era sem condição. E aí, foi meio que essa escolha, foi uma escolha acertada, eu acho, porque realmente eu achei as pessoas que estavam inseridas no meu meio mesmo, porque o que é, né, além de ter uma parte do mercado que confunde RI com comércio exterior, o que é tudo pra galera, então pode ir bem tranquilo, que se você não quiser trabalhar com política, você vai arrumar trabalho. Para além dessa galera, tem, acho que o ecossistema das organizações, né? Fundações, partido, sindicato, organizações internacionais e tal, que é uma parada que só cresceu mesmo da época que eu fiz faculdade pra cá. Mas enfim, aí pra resumir, eu entrei pra fazer esse trabalho na assessoria internacional do PT e com o Foro de São Paulo, que é a articulação internacional do PT pra América Latina. E eu entrei quando eu tava estagiária lá, tô lá até hoje. Então eu não assessorei exatamente o Mujica, eu assessorei o Mujica numa agenda. Uma agenda. Que foi lá na Água Branca, né? Na feira do MST. Foi, ele veio pra essa agenda e pro congresso, Legal. o Congresso Estadual do PT, que tava rolando na época, uma das etapas lá. Ele é muito amigo, a Frente Ampla é muito amiga do PT, né? E aí eu entrei nessa área. E, assim, eu acho que, engraçado, eu não pensei muito sobre esse lance, né? De o que ia acontecer sendo uma pessoa queer naquele ambiente. Eu tinha a certeza que só o jovem pode ter mesmo, muito arrogante, de que ia dar tudo certo. De que as coisas iam mudar, sabe? Assim, de que eu vou conseguir, cara, nada pode me impedir. E a realidade não foi bem assim. Viu, jovem? Isso é meio que uma ilusão, mas acredite nela, porque Acredite vocês nela. mudam a sociedade nessa ilusão mesmo. A sociedade é cheia de ilusões. Não, eu acho que muda mesmo, assim. Não muda na velocidade que a gente gostaria, talvez, mas muda em algum lugar. Só não tenham gastrite nesse processo. Esperem um pouco, acreditem mais com paciência. Bem específico. Cuidado, eu acho, um pouco. Mas engraçado, assim, nossa, é uma área muito. A política eu acho que de um modo geral, bem deficitária em representação em todos os sentidos, né? Mas a internacional É mesmo. é trágico, assim, é só homem mesmo. Isso porque, assim, não dá pra dizer que são só homens brancos, porque a região é muito diversa, né? A gente tem países que são inteiros indígenas, né? Não tem muito. A Bolívia, o Peru é muito majoritário e tal, então não dá pra dizer que são só homens brancos, mas, assim, ainda assim, muito. Isso é Muito, louco. muito. Esses dias a gente estava brincando de cis heterocorporatividade, ao invés da normatividade. Porque a gente percebe na esquerda essa figura corporativa, né? É aquele político profissional, é uma pessoa que não tem nenhum estudo de socialismo, comunismo, etc. Né? Trabalhismo. Então, ele é de esquerda meio que por osmose ali. E aí ele acaba se filiando nesse corporativismo da política, né? Que se filia pelo gênero e pela E sexualidade. que acaba reproduzindo uma certa branquitude ali. Né? Quando você vê códigos de poder, né? quando você vê o Bolsonaro levando, né, algumas figuras ali lado a lado com ele, eles estão se filiando, de certa forma, àquela supremacia, que é uma supremacia, assim, quase no label, né? É a defesa da própria classe mesmo, né? E você vê que isso aparece naturalmente. Entendeu? O incômodo com a única coitada daquela mulher que tá numa reunião com 80 caras, assim, sabe? Eu não gostei do jeito dela. Você fala, não gostou. Não, olha, quem poderia esperar isso de você, sabe? É o tempo inteiro isso. E era muito assim, de tipo, eu ainda fui trabalhar lá. Eu tive, enfim, sorte mesmo, porque eu fui trabalhar. Eu acho que eu só fui parar nesse lugar, porque era uma mulher contratando mesmo, porque eu não vejo um homem contratando uma sapatão pra ir trabalhar nessa área, assim, sinceramente, sapatão, assim, olha pra mim, não vejo mesmo. Mas ela tinha outra posição, assim, que bom e tal. E no começo, a gente entrar era 3 mulheres numa sala com 60 homens, assim, sem constrangimento, sabe?
E ela ter que. E eu ver ela segurar a reunião com punhos de ferro, assim, sabe? Aham. Tipo, vocês vão fazer a reunião aí atrás? Só pra eu saber. Senão eu encerro aqui e tal. Vocês vão fazer aí no Clube do Bolinha? Então eu vou parar. Deixar vocês Tem fazerem. que falar a linguagem Desse deles, jeito, né? tem que falar, Sim. tem que ir pra cima desses caras mesmo, e assim. E hoje já melhorou muito. São 10 anos depois, melhorou muito, mas ainda muito deficitário, assim, sabe? Uhum. Hoje eu acho que eu vejo muito mais mulher na atuação da política internacional, mas ainda muito desigual, assim, muito desigual mesmo. Mas é uma área que eu gosto, é isso. Foi uma coisa que, do ponto de vista do interesse, era o que eu queria fazer mesmo, assim, é o que eu gosto de fazer, mexer com integração, com essa área, assim. E fui fazendo esse trabalho tô aí até hoje. Tanto é que é isso, a internet pra mim nunca não virou emprego. Nunca virou emprego. Sempre é projeto mesmo, porque eu não sei, eu tinha muito medo e ainda tenho esse medo de perder minha liberdade editorial. E às vezes às vezes não, né? Acho que a gente perde um pouco disso trabalhando com Profissionalização, né? com qualquer tipo de financiamento que é necessário para manter o projeto em pé. Então, é uma contradição, mas é que lá no começo não era tanto. Eu acho que era uma contradição que se aprofundou, porque no início, óbvio que você precisava ter financiamento, equipamento, gente para trabalhar e não sei o quê, mas não era uma indústria como é hoje, assim. E o valorizado era o despretensioso, era botar uma webcam lá e ficar no YouTube É. lá. Eu falava isso pro pessoal da minha equipe, falava, acho que a gente cagou, sabe? Ajudou a cagar o YouTube Brasil, porque esse negócio de profissionalizar o conteúdo, não sei se foi bom. Não sei, velho. Era despretensioso, a galera gostava, era Construímos um vibes. monstro. E aí foi virando um monstro, né? Uma coisa que hoje é zilhardária, tipo, é muito difícil você ver uma pessoa falar, vou manter um canal de YouTube hoje sem equipe, sem financiamento, assim, sabe? Então, Sim. e era o que a gente fazia. Acho que entrar um pouquinho nisso, assim, também. Quando a gente entrevistou o Guilherme, né, a Rita Von Hunt, numa das conversas que a gente teve depois, ele falou assim, que trabalha com internet. Foi muito marcante isso pra mim, porque eu trabalho com internet como programadora. Uhum. É louco você ver alguém da comunicação falando, eu trabalho com internet. Você trabalha pra internet. Eu É. trabalho com internet. Fica uma coisa meio assim, peraí, o que tá acontecendo? E aí, Toma e esse aí, feixe, vindo de foguete, eu amo. e aí, assim, o que a gente vê na esquerda hoje é uma valorização absurda disso, né? Então, assim, estar nas mídias sociais, fazer esse conteúdo profissional, foi para eles a mensagem, tipo, não, agora a esquerda sabe usar essas tecnologias aí que a É, extrema-direita estava usando. Gente, vai muito além disso. é. Vai muito além disso, né? Mas isso é super importante. Inclusive, esse podcast é um movimento nosso nesse sentido, porque a gente Sim. também não era da comunicação, né? Uhum. Então, acho legal essas visões assim, Interface. diferentes também, porque a gente vive esse momento que é legal, estamos aqui produzindo, isso aqui vai para Spotify, vai para YouTube, etc. Mas será que são as mídias apropriadas para essa conversa? É. Né? Será que a gente não precisa das nossas mídias? Será que não vai ser censurado? Porque A fala de probabilidade é estupro? que seja, na verdade, né? E o que é o que eu tava conversando com você esses dias. O que me deprime é que não era. Eu sei que, assim, não tô dizendo que era um mar de rosas, assim, mas quando eu penso na dinâmica da produção do conteúdo que eu fazia em 2014, 13, lá pro início daquele período caótico que foi aqui mesmo, era muito diferente. Eu lembro, e assim, a gente soltava, sei lá, eu soltei vídeo em 2013 com a Amanda Palha sentada no meu sofá falando sobre. Não botei ela pra falar sobre transgeneridade, a gente tava falando sobre a história dos LGBTs e a esquerda. Isso em 2013, cara. E se você abrir os comentários daquele vídeo, se você achar comentário de hate, é atual. Não tinha essa Nossa. dinâmica. O algoritmo não produzia essa dinâmica de tipo. Eu não recebia mensagem de ódio dentro dos vídeos. E olha que assim, o conteúdo era bem polêmico pra época. Mas talvez é porque o YouTube também era mais vanguarda naquela época, assim, né? É. Acho O que, algoritmo acho era que outra coisa, sei lá. os fachos estavam no Facebook, no Orkut, sei lá, 2013. Acho que era mais. Tô dizendo que a gente não recebia crítica, não é sobre isso. É hate. É hate. Isso não existia. A gente conseguia entregar o conteúdo que hoje, assim. Papo do impossível, né? Papo do impossível. Cada ano a gente entra nas campanhas, eu sempre pego campanha eleitoral pra fazer e tal, por fora, assim, do meu trabalho, porque eu tenho vocação de doente, mas isso vai mudar, que eu vou me tratar. Eu vou melhorar, sério. Esse ano, olha, eu vou dar um tempo nesse assunto. Mas é muito diferente você ver, todo ano eu recebo a mesma. Esse ano tá entregando. Sempre entrega menos, é cada vez menos, assim. Isso me tira o tesão de um jeito de produzir pra internet, porque assim, não porque eu queria estar em franco crescimento como o Whindersson Nunes, entendeu? Eu nunca quis, sinceramente, não é sobre isso. É sobre, caralho, eu não consigo nem chegar na galera que escolheu. A galera foi lá e falou, ó,
Tô seguindo você. Eu queria realmente receber o seu conteúdo. Eu não consigo ser entregue cada vez menos. Eu não tenho vocação pra ficar fazendo um montão de coisas que eu deveria fazer pra que o meu conteúdo seja entregue. Pra vocês terem noção, eu soltava. A minha rede principal foi o YouTube. Eu comecei pelo YouTube. O Instagram sempre foi minha rede adjacente. Eu postava no Instagram 2 vezes na semana. Pra divulgar o meu vídeo da semana. Era isso que eu fazia no Instagram. Isso pra mim tá possível agora. Você querer que eu entre todo dia, que eu fique aqui mostrando foto da minha vida pessoal, da casa, de onde eu frequento, eu não vou fazer isso. E se é esse o critério pra estar aqui, então eu vou ter outro trabalho. Foi sempre esse, porque não dá. Era possível você ter uma vida privada, era possível você ter uma frequência aceitável e tal. E não tô dizendo que era tudo ótimo, mar de rosas, assim, mas eu acho que ainda não eram big techs. Eram techs. Sabe quem fudeu tudo? Quem? Foi o filho da puta do programador, porque com certeza é um homem, né? Porque Não tem como 99% ser, dos né? programadores são homens, que permitiu que ao você abrir ali o celular ou o computador tal, tivesse uma porra de um vídeo em autoplay. Ai, Deus. Esse Será que é momento isso? mudou a internet. Porque antes você tinha que clicar, agora é autoplay, e aí virou uma zona. Sim. Sério, Aí assim, o você feed fica no vídeo ficou que te chama a maluco. atenção, te prender, te Assim, a gente foi viciar. a gente foi da maconha pra, sei lá, heroína, assim, É. dos códigos digitais, sabe? Total. É isso. E eu acho que Brincadeira, gente, isso foi faz com muito que a mais gente. mas só uma coisa que marcou, assim, esse momento, porque pra Sem gente problemas, né? A programadora, gente é de proibicionista também. pra gente programadora, era assim, um tabu. Você não pode dar autoplay e incomodar o usuário. Aham. Você não pode dar autoplay em áudio, em vídeo, etc. Interessante. Aí, de Olha a perspectiva repente, de quem programa, né? o autoplay legalizou. Aham. É autoplay direto. É você tá lendo uma notícia e começa um vídeo, você fala, caralho, sabe? Não, e Sim. agora a meta é essa mesmo, assim, é uma competição por atenção que é 24 sites, sei lá. Eu sinto que é isso, existem poucos espaços não, acho que é pouco, quase nada, assim, para discussão de fato saudável na internet, assim, é por isso que eu acho difícil, assim, conviver com o esquema, com o nosso sistema hoje, assim, sei lá. É, Tá. Vamos entrar um pouco também na coisa, falando em ódio, hate. Como eu adiantei, né? A gente falou hoje muito de bolsonarismo, mas a gente até estudando um pouco de você, viu que você falou muito sobre aquele ambiente ali, cunha, né? O pentecostalismo, tal, que estava se formando, né? Pura coincidência, ontem teve essa notícia sobre mais isenção, né, no imposto de renda, Das igrejas, está passando no Congresso, né? Pois. Então, aí, como você vê isso e como te afetou? Porque para mim o bolsonarismo afetou muito, foi o que detonou minha transição. Então, eu consegui, já falei para outras pessoas detonou no convidadas, sentido de vou repetir para engatilhou. vocês. Vamos Ah, lá. tá, é isso que eu ia falar. Como assim detonou? O que Detonou aconteceu? nesse sentido, de gatilho. Porque deu essa aula magna do que tá errado, né? Tudo que eles defendem, a gente sabe que a gente tem que ir ao contrário, mas nem assim porque é do contra, é porque você percebe claramente essa constelação ali de coisas erradas e vai, né, indo pro No outro sentido lado. oposto. E eles fazem isso muito, né? Na verdade, todo esse movimento deles vem diante tudo que a gente defende, né? Sim. Mas enfim, para mim isso foi muito importante. Queria saber como que foi para você, né? Antes também, como que atuando também na política partidária, como é que foi estar mais próximo, assim, dessas figuras ou da energia dessas figuras, Nossa, desses Deus é movimentos? mais, viu? Deus me defenda mesmo. Cara, foi assim, eu acho que eu já via essa figura e esse discurso acontecendo e essa relação com a internet bem antes, né? Dele surgir e despontar como uma figura que podia ter qualquer tamanho para o executivo. Isso não era nem pauta, na verdade. O nosso campo trabalhava ele como se fosse uma figura Ele e risível. Bolsonaro, né? Aham. O Bolsonaro, Mas quando ele assim, era um deputado, assim. quem é Bolsonaro sem cunha, né, gente? Ninguém, Mas é isso, só que o né? ponto é esse. Eu já tava próxima do movimento de mulheres organizado e tal, e isso já aparecia, sabe, assim, ele já era um tema, assim, era uma coisa que, inclusive, a gente foi acusada depois de ter projetado ele, né, o que é muito curioso, assim. Porra. A gente já tava na rua, realmente, gritando que esse cara era um fascínora, que isso era um absurdo, não sei o que, muito antes, quando ele ainda era um deputado, porque ele cresceu em cima desse discurso mesmo, né, ele resolveu ir pra cima das nossas agendas dentro da internet e tal, então eu lembro que meu primeiro filtro do Fora Bolsonaro do Facebook é de 2013. Sei lá, Que legal. muito antes de ser cool. E era um ódio que me dava, assim, permanente e tal, não sei o quê, mas eu tava, eu tava dentro do PT, exatamente, eu tava muito focada na minha área mesmo, que é uma área insulada, né, vamos falar dessa forma com relação ao resto do partido e tal. Eu fui vendo acontecer e tal, e eu já diria o meu orientador, ele fala que eu tenho, infelizmente, a personalidade do pequeno burguês, né, então ele tem dificuldade de trabalhar
com as pessoas. Eu tenho dificuldade de me organizar internamente, assim. Depois que eu fiquei um pouco mais conhecida, ficou mais difícil ainda, porque a galera não consegue. Você fala um A, acha que é porque você tá falando isso, que você acha que você é a Luana Piovani, entendeu? Quando você tá só falando um A, cara, tipo, e aí foi ficando difícil de me organizar, mas eu sempre me mantive perto, mas como uma pegada da comunicação. Então, eu tava próximo dos movimentos e tentando, e a gente já denunciava isso, já denunciava o Cunha, porque existia, a gente viu o campo semântico comum dessas figuras, assim, sabe? Uhum. E eles estavam vindo pra cima da gente, não só do ponto de vista da opinião pública, mas dos projetos também, né? Dentro das casas legislativas. E isso foi acontecendo e tal. E aí, nessa época, eu ainda fazia parte do Canal das Bi e tal, não sei o quê. E aí, eu saí do Canal das Bi em 2017. E aí, beleza. Aí foi piorando, porque eu fui vendo esse cara realmente virar uma coisa viável do ponto de vista da institucionalidade do executivo. Eu não acreditei. Foi muito, assim, muito tempo pra cair essa ficha. Eu já não tava mais afim de produzir pra internet. Só que eu comecei a ficar em pânico mesmo, assim, desesperada, pensando, meu Deus do céu. Alguma coisa a gente vai ter que fazer e tal. E eu tinha conhecido na época a Sabrina Fernandes, que tinha um Tese 11, não sei o quê. E a gente trocava muito essa ideia. Ela tava num outro partido, ainda assim, nossa, acho que ela tava no PSOL na época. E isso foi acontecendo, e a gente foi ficando desesperada, assim. E aí eu fui tentar fazer uma estratégia de, tipo, sei lá, por baixo dos panos, assim, de procurar os criadores que eu já conhecia e tentar fazer a palavra do vamos realmente fazer isso aqui, porque esse cara vai se viabilizar, é sério, papo reto, vai acontecer e tal. E na época ninguém quis muito, ninguém mesmo, assim, quis comprar o barulho. Aí eu olhei pra Sabrina e falei, então vamos fazer nós. É. Sim. Super. Vai Pra ser variar, isso. são as mulheres que têm que começar o trabalho. A galera não quis se envolver. Eu não sei se é porque na época não achavam que ele tinha possibilidade de se viabilizar Quem era a mesmo. galera, né? Quais as identidades da galera, né? Não quero expor aqui, não, porque é uma lista longa, viu? Não, mas é óbvio, né? São Que os não tá- criadores. E assim, falando dos criadores do campo progressista, não vamos falar de esquerda, porque eu acho que tem essa diferença. Às vezes a Sim. gente acha que porque a galera que tá discutindo identidades, essas coisas, são pessoas que estão muito inseridas na discussão na política. No geral, não estão em Não. nada, na verdade, nem nas organizações, nem em lugar nenhum. A gente foi E vice-versa, né? Também. Total. Mas não acho, não quero só citar, não só porque, enfim, que eu acho chato, mas porque eu Não, não é acho. pra citar, não. É só porque, assim, obviamente são identidades que não estão vivenciando aquilo tão diretamente quanto você. Mas sim também, Também? em vários lugares. Eu acho que era um povo da nossa comunidade, sim, da galera que tava discutindo identidades. Só que eu acho que tava, também tinha uma questão que tem até hoje, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que também entender, é que eu sabia que isso era trabalho para as pessoas. Isso era a renda das pessoas. E existia um tabu, assim, com relação a posicionamento político e marcas. Entendeu? Ainda tem, né? Ainda tem, só que é isso, a galera só vai a hora que tá safe, assim, safe, que não tem nenhum risco de você perder Eu lembro da dinheiro. gente, na gestão Haddad, em 2013, trabalhar internamente algumas questões, tal. Não era de gênero, mas já eram questões, assim, vistas mais como militante e ser visto, assim, como não pode ativismo aqui na gestão pública, Entendeu? né? Dentro da gestão. Dentro da gestão. Dentro da gestão. Imagina fora que é uma galera que tava tentando se conectar com o mercado mesmo, que não queria ter Sim. porcaria nenhuma a ver com isso. Então, realmente, eu entendo os constrangimentos e tal, só que era realmente ver a extrema-direita acontecer. E hoje a gente sabe que a extrema-direita brasileira é um case, né? É uma parada que tá sendo exportada mesmo, aí, não só pra nossa região, mas pra fora, porque eles criaram uma série de coisas, assim, que estruturaram esse ecossistema deles. Então, estruturou esse ecossistema deles. Então, era uma coisa que foi me dando angústia. Eu fui tentar conversar com as pessoas, a galera não tava disposta ainda a entrar na disputa. E aí eu, sei lá, sentei com a Sabrina e falei, acho que a gente vai ter que fazer isso, amiga. É sobre isso, assim. Aí eu Mas- cresci muito mais, na verdade. Aí eu fiquei bem maior do que eu era no canal das Bi, pra fazer um conteúdo pra tentar formar as eleições, pras eleições. Mas aí pra mim tinha não só o pavor do Bolsonaro, porque eu acho que pra mim foi, assim, foi motivador no sentido de que era pânico completo. Sim. Era isso ou era isso mesmo, assim, um pânico realmente foi, rompi com parte da minha família mesmo, eu fiquei 4 anos sem falar com meu pai, e foi pânico, eu tenho vários boletins de ameaça de morte aí registrados na polícia dessa época. Então, eu recebi cartas na minha casa com laudas dizendo como seria o estupro corretivo que eu iria sofrer, Meu assim. Deus! Foi babado. E aí, só que eu tava afim de fazer esse trabalho. E eu tinha um interesse que eu tenho até hoje, que é sobre essa intersecção do digital com a organização política mesmo. A organização dos partidos, que parece que é uma coisa que tá... A gente tá assim... Eu acho que não tem nada pronto, entende? Assim, eu volto realmente pra ler, às vezes eu fico tentando ler Lenin e ler o que tem de mais atual no Tech pra ver se a gente consegue fazer aquela fusão, assim, sabe? De organização partidária, Mistura porque de Morozov com Lenin.
Exato, eu tô precisando ler do digital, acho que o Morozov é o que eu precisava entrar, assim. Mas eu tinha esse interesse, por quê? Porque eu acessava muitas pessoas com a minha rede que não eram pessoas do ecossistema do campo democrático progressista, vamos colocar assim. Então não eram pessoas de partido e tal, mas que tinham interesse em se mobilizar, tinham interesses nas agendas e estavam a fim de fazer isso para além da internet. E eu sempre achei que a internet tinha essa potencialidade, porque o canal das Bi tirava muito a galera da internet. A gente tinha, assim, era uma coisa que mesclava e que buscava mesclar. Não era uma coisa. Não era reproduzir essa lógica da televisão. O interessante da internet era esse, inclusive, porque a televisão já existia, né? É. Então a gente tinha eu tinha muito esse interesse e a gente fez um primeiro experimento em 2018 que foi muito legal, que foi eu consegui tirar um grupo de pessoas das minhas redes. A Sabrina, eu fiz em São Paulo, a Sabrina fez em Brasília. Sabrina, que ela tá falando, a Sabrina Fernandes. Né? Fernandes, isso. A Sabrina tava morando em Brasília na Tese época. 11. E aí a gente conseguiu tirar as pessoas, formar as pessoas pra botar esse grupo, botar grupos de panfletagem nas ruas, assim, e de diálogo. E foi muito legal, isso foi muito legal. Massa demais. Nossa. É isso, então, na verdade, o bolsonarismo me apavorou, mas me pôs em movimento. E eu acho que eu consegui desenhar uma série de coisas, e para além do meu trabalho, porque é isso, você vê que eu tenho interesses múltiplos, assim. Eu tinha vontade de explorar um pouco esse lugar e foi muito massa, porque eu conheci muita gente mesmo. Muita gente que eu conheci que saiu das minhas redes naquela época, fez as oficinas de panfletagem, foi com a gente pra rua, não sei o quê. E assim, gente, não pense que eu tava recebendo 1 centavo, assim. Eu acho que a primeira campanha que eu tô fazendo profissionalmente é essa. Porque as outras eu fiz militantemente porque eu não aceitava ser enquadrada pelo PT. Eu não aceitava. De verdade, o PT faça a sua campanha e eu faço a minha. Em 2018, a gente fez o nosso próprio material mesmo, rodou, imprimiu, assim, porque era uma coisa que a gente tinha uma visão de como que funcionaria o diálogo e que de fato funcionou. E eu acho que tá na rua, botando as pessoas para conversando com as pessoas, etc. Olha, eu tive em 2018 um grupo de umas 300 pessoas aqui na cidade, panfletando em todas as regiões, todo o período entre o primeiro e segundo turno. A gente não teve uma intercorrência física e o pânico era geral. Nossa. Não teve nada. Porque eu acho que botar a gente em movimento, tá conversando com as pessoas, fez a gente ver que. Aí foi quando desinflava o imaginário, sabe assim? Aquela de véspera romper. da eleição de 2018 É. foi muito gostoso, né? Tá na rua, assim, panfletando. Eu via mais o nosso povo mesmo, assim. Eu sabia que a gente ia perder, porque tava posto no pensamento. Só que você consegue entender que a pessoa tá votando. Foi o que fez a galera que tava ali entender que a pessoa votar no Bolsonaro não quer dizer que ela necessariamente é um fascista, assim, sabe? Era meio que esse o trabalho, assim. E que, na verdade, eram mentes em disputa, assim. E que a gente não ia ter tempo de fazer isso pra aquela eleição, lamentavelmente, mas que eu acho que fez todo mundo ali manejar as emoções, sabe assim? Domingo eu assisti, né? Tava meio malzinho, assim, aí eu assisti inteiro. E aí? Não, e é engraçado que quem tá Assistiu o fazendo quê? o Gado Parade. O ato do Bolsonaro da fome. Gado Palusa. E aí lá. Gado Parade é tudo, gente. E aí lá, quem tá fazendo esse discurso agora, de assim. Não é o momento, mas no futuro, não sei o quê, é Nicolas Chaveirinho. Mas eu tava. Olha, esse cara é um babado, viu? Ele é bem trágico. Ele tava. Se não agora, em 15 anos, não era alguma coisa assim que ele tava falando. Mas ele é uma puta de uma figura em Minas Gerais, né? Ele é um cara que é pra Sim. gente ficar bem de olho, assim. Enfim. Pra você ver Surfa como demais, coisa vira. né? Mas a gente no não fácil. tinha essa vontade, não. Eu acho assim, gente, não por causa das estatísticas, o otimismo da vontade mesmo. Eu fui até o dia da eleição, mano, acreditando que dava. Ai, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar. É que nem torcer pro Corinthians. Exatamente. Tiver até o final, às vezes dá, às vezes não dá. Mas é isso. Mas a gente tem que. Eu Mas é que acho que o isso, né? exercício ajuda. assim. E eu acho que também na nossa posição tem que dar. Então, desistir é um negócio muito E o que é dar, desesperador. né? Porque o que a gente vê muito no seu discurso também é assim, gente, a luta continua. Você fez até um vídeo, né? Foi Acho que antes alguns das eleições a luta terminarem. continua, A gente gente. vai ter que se lascar igual, entendeu? Porque eu acho assim, o que a gente. Enfim, não vamos entrar numa grande análise de 2013 pra cá, mas eu acho que o que a gente teve foi esse esforço da burguesia brasileira de enquadrar nossas agendas, as nossas pautas por uma perspectiva cada vez mais suavizada e neoliberal. E normalizar isso, né? Tanto é que agora a gente. É isso, a sensação que eu tenho é que cada vez eles vieram, eles fizeram a reforma trabalhista, eles fizeram a reforma da Previdência, eles fizeram tudo o que eles quiseram. Aí, beleza. Então agora a gente entendeu que o custo disso, do ponto de vista do executivo, de bancar um cara como a extrema-direita queria que bancasse, é muito alto. Então agora não é tão interessante. Mas tudo bem, porque a gente já veio aqui, já baixou o parâmetro lá pra baixo. É. E aí você não consegue cada vez avançar menos na discussão, assim. E não tô nem falando do ponto de vista da radicalidade, coisas básicas, né?
Getúlio Vargas não era um comunista, gente, não é? Uhum. Direito trabalhista é coisa muito básica, a gente não consegue discutir mais nada, porque a sensação que dá é que eles vão normalizando o neoliberalismo e deixa vão eu entrar mantendo a gente nisso. nesse lugar. Porque você falou, né, da dificuldade de falar de gênero naquela época e tal. E a gente nota agora, 2024, ainda uma classificação de que esses assuntos são casca de banana. É, Esses termos, sim. né? É feito pra escorregar. Como que você vê agora, assim, né? Essa atuação nossa 2024, eleições municipais Sim. chegando, São Paulo tem bolos, enfim, outras cidades têm a disputa não só na prefeitura como na Câmara, viu, gente? Vamos Nossa, votar bem para vereador, Vereador é pelo amor vereadora, de importante. a Deus. vereadores. É. Então, assim, como tratar, né, desse assunto? Porque se a gente for para Apreciado, por exemplo, ele dá letra, fala assim, gente, é tecnofascismo contra ecofeminismo, nananana, é isso hoje, não Uhum. tem outra história, né? E que ele chama de capitalismo petrossexo racial e tudo Uhum. mais. Amo. Então, como que você vê? Porque a esquerda parece estar longe de conseguir enunciar, acho que o Safari está falando disso também, né? Que a gente não Tá. consegue não só montar horizontes, mas a gente consegue nem enunciar as coisas. Uhum. Então, como a gente, não sei, dá uma sugestão aí, vai que o Lula tá ouvindo, Cara, consegue dar ali depois o norte para todo mundo, porque não, top down isso aí, total. né? Nossa, mas é que assim, eu imagino que. Olha, o tanto que eu infernizei pra que ele ouvisse, assim, não foi pouco, não. Porque esse assunto, assim, eu acho que é o tema dos 2 últimos ciclos eleitorais que eu trabalhei, porque era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, né? Porque eu acho que eu acho um absurdo esse ponto de vista, do ponto de vista do nosso campo, porque para mim é um sintoma de uma falta de compreensão estrutural muito grande. E de Sim, falta de identidades nas posições de poder também, porque a Também. gente sim. não consegue conversar. Mas é que é uma falta de identidade que vem de uma. Porque o ponto é, se você não entendeu do que se trata, e só fala um negócio desse quem não entendeu do que se trata. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Você não entendeu a história mesmo, você não entendeu mesmo. Você Assim. não entendeu o bolsonarismo É. também. Não, e não entendeu Mostrou o isso papel bem. desse discurso, porque o ponto é esse, assim, eu tava hoje numa reunião de conjuntura aí de manhã, não sei o quê, e aí eles falaram de uma pesquisa que saiu na época agora das nossas últimas nacionais, foi um levantamento muito interessante, tem um dado muito interessante, que é um dado que tá sempre voltando na minha cabeça, e que é o seguinte, eles falam que as pessoas que são suscetíveis, isso na população brasileira, mais suscetíveis à agenda de direito, classe C, D e E, são as mesmas pessoas que são muito suscetíveis a uma agenda autoritária na área da segurança pública. Uhum. O que isso quer dizer? São pessoas que estão suscetíveis, estão vulneráveis não só a vulnerabilidade social, Sim. mas há uma violência muito grande e que por isso estão mais dispostas, porque se sentem tendo muito a perder, e na verdade sentem que podem perder a qualquer momento, para uma agenda de autoritarismo e de mais acirramento, sei lá, do ponto de vista da violência urbana mesmo. E são as mesmas pessoas. E o que isso quer dizer? Eu acho que é um pouco. Primeiro, entender esse lugar de entender que a agenda de direitos, o que eu quero dizer é o seguinte, vou voltar, porque eu acho que eu fiz uma volta muito completa na minha cabeça e não expliquei nada. A geminiana. A democracia e a luta pela democracia, ela tinha uma função, né, na época da ditadura. E que não é a liberdade pela liberdade, é porque a galera que construiu a Constituinte, constituiu hoje, ela via na democracia um instrumento para conseguir atingir questões, né, do ponto de vista da sociedade. E que hoje a maior parte da população não acessa, né? Qual que é a parte da população que acessa de fato a questão, sei lá, a democracia que a gente vende, que a gente luta por, sabe assim? Pouca gente. A galera vive sobre um cerco policial, vive perdendo filho, vive fudido de dinheiro e cada vez com menos direitos, e essa é a realidade das pessoas. Então elas só querem uma resposta no geral mesmo, tanto no campo dos direitos, quanto no campo das garantias básicas de vida e de sobrevivência. E aí, qual que é o lance, gente? A agenda neoliberal, ela é muito impopular. E aí, quando você tem qualquer 5 minutos de história, por que a extrema-direita, o neoliberalismo, ele tá cada vez mais... Por que a extrema-direita surge enquanto uma alternativa? Por que é autoritário? Aqui no Brasil tem a ver com os militares, mas em outros países não tem necessariamente a ver com os militares. Na Colômbia tem uma outra cara. Quando a gente estuda, por exemplo, o rechaço ao plebiscito dos acordos de paz na Colômbia, existem estudos feministas que... Tem um artigo que eu nunca esqueço, que eu sempre cito, ele é nem sei, de 2015. Faz algum tempo que eu li esse artigo, que mostrava o quanto a campanha que os setores ligados à Uribe, pelo rechaço dos acordos de paz que foram assinados em Havana, né, os acordos que deram fim à guerra civil lá na Colômbia,
tinham conexão com os setores conservadores cristãos e católicos que diziam que os acordos de paz estavam ali para instituir a nova família e não sei o quê. E isso estava lá, assim, antes de chegar aqui na discussão do executivo. E por quê? Porque tem um fato posto, gente. O neoliberalismo tem agendas impopulares. E é muito difícil você conseguir fazer a galera comprar isso pela... A gente tem coerção e consciência. É muito difícil construir consenso com essa agenda. E é por isso que ela é autoritária. É por isso que a gente vive aqui na região esse ciclo de golpe de Estado com ascendente de golpe de Estado. Porque você não consegue sentar e convencer a galera, sim, abra mão da sua carteira de trabalho, desista do seu emprego. É muito difícil você fazer isso. E é por isso que é autoritário. E por que envolve os discursos de gênero e diversidade? Que eu acho que, na minha, enfim, humilde opinião, gente, porque eu sou humilde. Realmente, nesse assunto eu não sei se eu... É o que eu tenho acompanhado, assim. Porque eu acho que é uma maneira de você driblar essa impopularidade. Você está Sim. calcando em outro lugar. E aí você não precisa lidar com a impopularidade da sua agenda econômica, seus desgraçados, sabe? Essa é a realidade. Então, como é que a gente vê isso operar? Tem exemplos disso, assim. Quando a gente olha para os estudos qualitativos de bancada evangélica no Congresso, você começa a entender. Eu li um levantamento da agência pública que eu falei, caralho, é sobre isso, assim, demais. Que era isso que eles estavam falando. Onde é que a bancada evangélica se unifica? Em termos de agenda. Você sabe, a gente sabe qual é a posição da bancada evangélica brasileira sobre CLT, sobre a reforma trabalhista? A gente sabe a posição da bancada evangélica brasileira sobre, sei lá, qual que é o outro tema de importância do país? Previdência, Previdência, saúde. moradia, reforma agrária. Na verdade, essa aí a gente pode até ter uma ideia, né? A gente sabe qual é a posição da reforma da bancada evangélica para gênero, para arma e para Bíblia. É só para Bíblia, assim, são os assuntos em que eles convergem. Porque se eles tiverem que dar a posição deles sobre reforma trabalhista, eu ia querer sentar para escutar. E eu ia querer sentar para ver que pessoa ia ficar nessa porcaria, votar nessa porcaria dessa base. Ou seja, são pautas que se utilizam para mobilizar pânico moral e para manter as pessoas votando em perspectivas que são absolutamente destruidoras das suas próprias condições de vida. É assim que eu vejo, assim, sabe? Então, mas como a gente consegue justamente não dar munição para eles fazerem esse pânico moral e tratar desses assuntos? Acho que é essa a questão chave, né? Sim. Eu acho que são por duas vias, assim, aí é que é difícil, porque A aí gente virou um podcast de política, gente. Mas é sobre política. É isso, pessoas LGBT são outras coisas que não só LGBT. na verdade, sou só essa doença, gente. Eu preciso melhorar, velho. Tô precisando ser mais Deixa eu só fazer uma... Também, já que aqui nesse podcast a gente é apreciadista, outra... Total, gente, camisetas com a face desse homem. Eu só não sou esposa dele porque ele não pisou nesse país, viu? Vamos trazer ele. Vamos trazer ele, vem pra trazer ele. ficar. Porque esse último livro, pelo amor de Deus, Grande gato, Diamante, além de leiam, tudo. gente. Mas Faria ele muito. tem uma frase também muito otimista assim, sobre o que a gente está passando, que é assim. E se no meio dessa depressão planetária, dessa guerra mundial, ou dessas, né, porque cada vez mais guerra, em meio ao antropoceno, ou ao espécie de fim do antropoceno, né, estivermos vivendo a maior revolução da história? É babado. Olha, eu acho assim. Eu vejo saída assim. Não sei se saídas macro. Minha mãe costuma dizer que não tem resposta simples para problema complexo, mas assim, eu vejo saídas. E as saídas que eu vejo, elas têm a ver com algumas coisas. Primeira delas, acho que é o nosso campo ter um pouco mais de coragem, assim, de enfrentar as discussões no médio prazo. Não precisa ser no longo, porque no longo a gente sabe que é pedir muito, mas no médio prazo, assim, porque ter essa conclusão a cada 2 anos, quando a gente chega num período eleitoral de que não dá pra discutir agora, dá pra discutir agora, está sendo discutido agora. Vai fazer o quê? Faz anos que tá sendo discutido, inclusive. E é um tema que agrega mesmo e que eu acho que, sinceramente, é o último lastro do ponto de vista... Último lastro, assim. O que tinha no domingo lá na Paulista? Era isso. Apoiador maluco e igreja evangélica. Sim. Se for ver a Gen Z, né, os mais jovens, então, é a geração mais queer da história, né? Tem essas notícias assim. Então, se Sim. você quer o voto jovem, como é que você vai falar dessas pautas? Pra começar. E eu acho que, então, tem a ver com isso. Eu acho que tem esse lugar, mas eu acho que tem a ver... Outra coisa que eu acho que é realmente funcional, e a estratégia que eu tenho buscado nos meus trabalhos comunicacionais, assim. Eu acho que existem mais pontes a serem construídas com grupos que a gente acha que são... A gente tem visões estereotipadas de muitos grupos, assim. A gente até os próprios evangélicos mesmo. Com relação a vários temas.
E vou dar um exemplo, vou tornar isso mais material. Eu lembro de uma pesquisa que saiu agora, não sei se tem 1 ano, tem 2, uma qualitativa da Esther Solana. Vocês chegaram a ver que ela publicou um livro até pela Boitempo falando sobre isso, Acho que sim. em que ela dá uma explorada no tema das mulheres conservadoras. Uhum, Pô, e isso pra mim foi assim. uhum. Pessoa que precisa ouvir isso, né? De uma pesquisadora, porque a verdade é que você convive com em qualquer quebrada que você vê isso muito bem acontecendo ao vivo, assim. Que é o fato de que elas mostram nessa pesquisa qualitativa que existem muito mais pontos a serem construídas com essas mulheres do que divergências, assim, sabe? Aham. Eu acho que. Só que elas não estão no léxico, nem no nosso léxico do movimento social, porque elas consideram esse léxico muito elitista, muito distante da realidade delas em pauta, em território, em tudo. E eu acho que elas gostariam, e eu acho que tudo bem, é legítimo, de ser respeitadas dentro do seu próprio léxico. Eu Aham. acho que é um pouco por aí. A gente não precisa concordar, mas assim, o que essa pesquisa mostra são várias questões. Não são pessoas que se opõem, mulheres conservadoras, não são pessoas que se opõem necessariamente a agendas de direito LGBTs, não se opõem a isso. Necessariamente, elas não se opõem necessariamente. Aborto, eu acho que é um tema que também, já ao contrário, são pessoas que são contra isso. Mas tem outras agendas do ponto de vista da moradia, dos serviços públicos, do cuidado com a família, porque são pessoas que, no geral, estão responsáveis pelo cuidado com a Sim. família. Em todos os sentidos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista do cuidado material, né? Do trabalho de reprodução social. Então, eu acho que existem pontos a serem construídos que tem a ver com você quebrar um pouco também esses estereótipos que muitas vezes são elitistas e racistas com relação a vários dos segmentos da sociedade, principalmente as mulheres, né? Para desespero de todos e cada um. Foi o que eu falava nessa última eleição. Pra desespero de vocês, gente, essas mulheres estão a fim de agenda de mulheres. Elas só não vêm com o lenço nosso verde Aham. e com esse selo. Porque o que elas estão querendo é distribuição do trabalho de cuidado, Sim. é apoio com isso, é creche, é SUS. Essas mulheres estão interessadas nisso, elas estão interessadas em manter os filhos vivos, elas estão interessadas em empregabilidade para os filhos. Quer dizer, vocês estão discordando? Vocês discordam muito de alguma dessas questões? Agora, a gente não consegue sentar e construir. E aí, toda vez que se tenta construir uma ponte com o segmento evangélico, se faz de cima para baixo, de uma parada que não vai dar. Você entende? Porque não tem condição. Primeiro porque eu acho que existe uma limitação da atuação desses caciques aí evangélicos com relação à própria base. E como é que isso apareceu nas eleições passadas? Apareceu bastante. Mostrando que existiu uma resistência de mulheres a votar no cara, pô. E domingo? Quem Entendeu? mandou naquilo tudo? Quem era o chefe? Entendeu? Pera, só uma coisa, a gente tá acabando. Ai, meu Deus, Daí eu ia tô dar falando pra... sem parar também. Não, é pra Não, falar mais é que o homem da é costa. gostoso, é bom Mas é porque eu quero demais. entrar na religião um Ah, tá. pouquinho, né? Na tua experiência religiosa também. Então, só pra terminar, assim, já que a gente tá aí no topo do pentecostalismo, vamos dar um Dá um. rasante. E fala um pouco sobre você, LGBT, mas você também, né? Aonde Sim. você está, religiosamente, Religiosamente, espiritualmente. eu sou. Ai, tô pra dar meus 7 anos no candomblé. Que Olha aí. delícia. Ai, sim, nem acredito, gente. Vamos ter fé que eu vou tomar. Mas eu sou EQUED de uma casa aqui de São Paulo, chama Ilha Joiá, que é comandado pela minha mãe Cláudia Rosa. E eu cheguei. Minha mãe é sapatão. Ai, que Isso ajuda delícia. muito, Pois né? é. Nossa, uma dinâmica É tudo terrena. de bom. Minha casa é originalmente de Guaianazes, que é extremo leste aqui de São Paulo, mas agora a gente tá construindo nossa roça própria, que é em Valinhos, aqui, pertinho aqui de São Paulo e tal. E como é que eu caí lá? Como foi pra você? Como é que eu fui? Você teve esse também, se isso impulsionou de certa forma alguma descoberta de gênero, sexualidade, etc. Olha, sim e não. Eu acho que eu tenho convivência com o candomblé, mas a minha família cuidava mais como cliente desde criança, assim, então eu tinha alguma familiaridade. Mas eu não cuidava. Só uma coisa, a versão short, porque tá acabando. Não, vou super resumir, na verdade. É isso, eu cuidava, eu não tinha uma relação muito, não era uma relação de filho, de atrelada à religião, assim, muito forte e tal. Eu cuidava, minha família cuidava como cliente e tal, e frequentava festas e no máximo isso. E aí, foi lá pra 2017, 2018, eu perdi uma pessoa muito importante pra mim, e era uma pessoa que eu não, me quebrou as pernas, basicamente, perder ela e tal. E eu não tava conseguindo muito voltar pra mim, assim, pra ver sentido na vida e tal. E aí um amigo meu me indicou, falou: olha, eu conheço uma Iá babadeira aqui, ó. Acho que essa aqui vai resolver. Vai lá tal. E eu nem cheguei lá pros Búzios, cheguei lá pra uma reza de quarta-feira, um amalá. E fiquei, nunca mais saí. Que delícia. Mas já tava tudo muito maduro, assim, pra você, Não, pior é que não. Tá. Assim, eu tinha muita. Eu tinha, como todo mundo que se aproxima da religião, né? Tipo, e não tá ali crescendo ali.
Eu não sei, a gente tem um medo de se responsabilizar, não sei. Eu sinto, porque é uma responsabilidade, né? Você tem que parar a sua vida, não sei o quê, me iniciei tudo, fui confirmada, juntei um dinheiro do caramba pra fazer isso também na Barata e tudo. Mas era uma coisa que pra mim foi muito bom, porque eu fiquei algum tempo ainda, tô contando bem resumido, mas isso tudo aí é uma trajetória de quase 10 anos. Porque eu fiquei bastante tempo de Abian, que é o nome que a gente considera para pessoas que estão ali conhecendo a religião e ainda não se iniciaram, porque o candomblé é iniciático, não é uma religião de convertido. Então, é por isso que a gente não bate na sua porta, perguntando se você quer ouvir a palavra de Oxalá, porque não temos essa pretensão. E eu fiquei de Abian, fui me cuidando, demorei ainda pra tirar Ibope, mas é isso, eu deixar me cuidando na simplicidade, sabe? Quando eu decidi fazer santo, eu não fiz santo com a minha vida arrebentada, nada disso, eu fiz santo por amor mesmo, a Yansan. Que era essa deusa era uma relação que eu tinha desde criança. Eu sabia que eu era uma criança de Yansan, sabe? Maluquice, mas era Que isso. legal. E aí eu entrei, eu fui ficando, fiquei bastante tempo lá de Abian, me iniciei, mas pra mim eu acho que foi muito importante, porque eu me sentia muito ameaçada. E foi bem nesse período que eu tava assim, foi bem no auge, assim, do bolsonarismo, trava, assim, virando viabilidade de poder mesmo. E eu recebia muita ameaça, eu recebia muito isso e tal, e eu sentia muito medo. E depois que eu fiz santo, esse medo passou, porque agora eu sei, meu filho, vocês vão ter que me caçar, que vocês não vão me achar. E nunca mais mesmo nada me aconteceu. Depois que eu fiz santo. Nunca mais. Eu recebi uma ameaça, um nada. Nunca, nunca, nunca mais. Nossa, que delícia. Meu filho, façam santo. Blindagem. Façam santo não. Se responsabilizem com o povo preto desse país e com as comunidades de candomblé que precisam. Mas assim, É ixi, isso. é sobre isso. Mas pra mim mudou a vida. E tô aí até hoje e vou estar até o final. É isso. Boa. Bom, para encerrar, a gente sempre pede para as pessoas que estão aqui convidadas para indicar alguma coisa, alguma mídia, algum livro, algo que mexa com você e que você acha que deve mexer com Série, outras pessoas. podcast, livro, artigo. Ai. Filme, série. Gente, eu ia falar Pessoa. uma coisa tosca e uma coisa mais legal. Mas Não você precisa ser nem erudita. Eu tô viciada em Bad Bunny agora. Que legal! Eu ia falar, escutem o álbum do Bad Bunny, que é um verano contigo, algo assim. Um verano sem ti. Muito A lindo. gente e zoa tal. muito a voz dele. Porque é Eu uma amo voz Então, sim, gente, ele é muito cafona. Ele faz várias coisas bem micosas na internet, mas, enfim, né? Vamos defender a nossa pátria grande, então eu vou indicar mais? aí o Que álbum mais? Que mais? do Bad Bunny. Ah, e eu tô escutando um. Ai, vou indicar um negócio muito lindo. Eu tô muito uma fase de crianças, né? Eu gosto de criança e na minha comunidade tem muita criança. E eu conheci um projeto de podcast que chama Calunguinha. Ah, E aí é um projeto. Enfim, nada a ver, pra vocês verem que a Ref realmente é geminiana. É um projeto de histórias para ninar crianças pretas e despertar crianças brancas. Mas por que é muito interessante? Porque conta histórias de várias personalidades negras do Brasil ao longo da história para crianças. que legal! E eu amei. E eu tô ouvindo muito com a minha sobrinha Zo, que também acabou de se iniciar. E é muito lindo. Então fica essa dica aí, se vocês têm crianças. Podcast eu escuto tudo, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando. Muito bom. Rádio Novelo apresenta. Bom Eu ia demais. indicar uma artista que parece Bad Bunny, mas é trans, Ah, travesti. olha aí, ó. Fugiu o nome. 2.0. O nome, mas a gente põe na legenda. A gente do põe a YouTube, legenda. tá Boa, bom? é verdade. Esse Isso. recurso. Ai, Põe, né? tecnologia, né? É, Eu adoro ter uma pessoa de tecnologia do meu lado. Eu sou de TI. Assessora É de sempre TI. bom, né? Alguém pra ajudar a gente a ligar o projetor, né? Botar uns cabos lá. Debs, obrigado demais. Eu que Nossa, agradeço, gente, o prazerzão. convite. Foi muito Obrigado gostoso. mesmo em reservar um tempinho na sua Uma agenda. delícia. A gente tá com essa iniciativa bem também humilde, mas potente, como você viu na conversa. Assim, a gente fala de Babado. coisas bem importantes pro momento, né? É É sobre. isso. Obrigada pra quem tava ouvindo aqui a gente até o final e até o próximo Entre Amiguinhos. Até. Tchau. Bom demais!